as pessoas vão estudar na faculdade só o Max Weber, né, que ficou famoso e tudo. Só que o Trevor Hopper prepara um livro que é, na verdade, uma refutação dele. Então, o Trevor Hopper tem um livro que se chama Religião, Reforma e Transformação Social, que, em parte, vai contra aquele que Weber, que a gente tem sempre em mente, que a ética protestante e o espírito capitalismo. Então, que concorre, ficou famoso acerca dessa questão, né? A suposta relação entre o calvinismo, o protestantismo e a expansão do capitalismo e tudo mais. Então, em função disso, ou seja, da realidade do Trevor Hopper aí dentro dessa discussão é que justamente eu trouxe aqui. Então, como que o Trevor Hopper argumenta contra o Weber? Ele quer dizer então que o capitalismo, na verdade, não advém do protestantismo, tal como ele supôs. Tá? Então, em primeiro lugar, o Weber não passa pela prova empírica. O que o Trevor Hopper pensa pela prova empírica? Então, o Weber não passa pela prova empírica, por quê? Porque todos esses países, né, na verdade, eles progrediram economicamente, tá, de uma forma semelhante a países de tradição calvinista, enquanto algum deles, ou seja, os outros, como Escócia, por exemplo, não progrediram na mesma medida. Tá? Então, a gente tem países que têm a tradição, de um lado, né, e não progrediram, em termos capitalistas, digamos assim como a gente tem, vamos dizer, países calvinistas que progrediram. Ou seja, essa constante, se fosse uma constante aí, eles iriam progredir de uma forma semelhante, certo? Mas isso não foi uma constante, digamos assim, encontrada pelo Trevor Hopper. Só que o Weber, na hora então, portanto, de argumentar nessa direção, né, ele não poderia constatar isso de fato. Tem a questão moral também, que segundo o Trevor Hopper, não era tão, digamos assim, homogênea como supunha o Weber. Por quê? Porque, para o Weber estar certo, o que deveria ocorrer? Ocorrer que você tinha uma homogeneidade moral nesses países, com tradição calvinista, e que, portanto, essa homogeneidade moral, em sua relação direta com o comércio, com o capitalismo e tal, fizesse a expansão do próprio capitalismo. Só que, como não havia uma homogeneidade moral, digamos assim, e pelo contrário, quando o Hopper então volta para estudar esse país, ele vê que você tinha ali muitas pessoas, que a maioria em determinados lugares, em outros não era a maioria, mas enfim, então você tinha uma não homogeneidade moral no sentido calvinista, mesmo dentro dos países com essa tradição. O que então também dificultava a leitura do Weber de que, enfim, foi essa moral que fez a expansão do capitalismo e tudo mais, né? Ele também não poderia afirmar isso, até porque, mesmo dentro dos países com essa tradição calvinista, o que acontecia muito era que você tinha pessoas ali dentro que ajudavam, por exemplo, a Igreja Católica, tá? O que era contra o que não se poderia fazer no sentido calvinista. Então, para os calvinistas, você não poderia ter essa ajuda em relação à Igreja Católica, e muitos faziam isso. Né? Você tem documentos que provam isso da época e tudo mais. Então, para se ver que essa moral intrinsecamente calvinista não estava ali dentro, no sentido suficiente, no sentido dela ser uma razão suficiente para que a gente pudesse julgar esses países como aqueles pelos quais veio a expansão do capitalismo. Outra era a causa do enriquecimento, outra causa do enriquecimento de nações calvinistas. Então, como que o Hopper vai mostrar que, se não foi então, a tradição moral e nem, como a gente tinha dito aqui em relação às questões empíricas, se não foi isso que fez essa expansão do capitalismo em terras calvinistas, o que foi então? Aí ele vai procurar as causas e vai encontrar algumas delas, que foram, por exemplo, a circulação de comerciantes estrangeiros. Então, quando ele vai analisar muito dos comerciantes ficaram mais ricos lá dentro, prosperaram e tudo mais, né, fizeram girar essa economia, digamos assim, muitos deles foram comerciantes, grandes empresários e tudo mais, que saíram de países
na verdade, católicos, que foram expulsos muitas vezes desses países católicos, porque muitos desses comerciantes seguiam, digamos assim, né, na época, as ideias do Erasmo Rotterdam, que a igreja, na verdade, não gostava. Então, esses comerciantes foram expulsos e foram parar nesse país de ética protestante. Então, ou seja, muito da expansão capitalista desse país foram, na verdade, se deram por comerciantes estrangeiros, e não por pessoas que, digamos assim, cresceram, né, segundo aquela ética determinada. Outro é o pouco efeito das ideias calvinistas sobre a economia e sobre os habitantes da Escócia, Holanda e Suíça. Então, por quê? Porque o calvinismo ele tinha determinadas ideias sobre a economia, mas não foram essas ideias, digamos assim, tá, sobre a economia que marcaram os habitantes dessas regiões, tal como supunha o Weber. Então, o Trevor Hooper tenta levar alguns argumentos nesse sentido também. Tem também o argumento dele sobre a falta de grandes empresários calvinistas. Então, né, digamos assim, se fosse, portanto, esse tipo de moral, esse tipo de ética e tudo mais, aquilo que gerasse a expansão do capitalismo, né, segundo os calvinistas, então você teria que ter grandes empresários calvinistas. Mas aí o Trevor Hooper, voltando também, viu que a minoria dos grandes empresários eram calvinistas. Muitos deles eram os que vieram de fora e outros, digamos assim, eram pessoas desse país, mas que não tinham necessariamente vínculo forte com o calvinismo. Tá? E um dos outros pontos era, portanto, a imigração de capitalistas, que tem tudo a ver com essa questão da circulação de comerciantes. Né? Ou seja, no fundo, foi a imigração de capitalistas, ou melhor, de pessoas, portanto, que já tinham um pensamento de livre empresa, ou que já tinham uma relação, digamos assim, mais liberal, né, com a economia. Então, foi a imigração das pessoas para esse país que conseguiu, digamos assim, abrir esse país, né, abri-los em termos capitalistas, muito mais do que a própria ética calvinista, ou a ética protestante, digamos assim. Né? Então, essa é a base do pensamento do Trevor Hooper, na tentativa de refutar o Max Weber. Outra questão é ainda que ele diz que havia fortes movimentos capitalistas antes da reforma protestante. Sobretudo, alguns países que ele enumera são a cidade, né, de Lisboa, Antuérpia e Milão. E eu trouxe mais dois movimentos que eu lembrei. Um deles que a gente já estudou aqui, que é a Escola de Salamanca, né, que na verdade tem uma relação com o catolicismo mais profundo, que não tem nada a ver, na verdade, com a questão dos calvinistas. Né? Então, a Escola de Salamanca, a gente já tem todos os princípios da escola austríaca, ou muitos dos princípios da escola austríaca, aos quais depois o Karl Menger vai voltar, né, e tudo mais, já estavam na Escola de Salamanca. Né? A gente vê que não tem tanto a ver com essa tradição, e o Weber nada fala da Escola de Salamanca. E, por exemplo, a Itália da Renascença também. Então, a gente tem toda aquela questão dos bancos, da questão da moeda, da expansão monetária e tudo mais na Itália, lá da Renascença, né, que não tem necessariamente a ver com essa questão dos calvinistas. Tá? E, enfim, então essa foi só um apanhado geral acerca do Trevor Hooper e contra o Max Weber. Tá? E eu trouxe também, para adicionar nisso, uma questão do Feuerbach, que é um filósofo alemão, que, enfim, eu lembrei que em seu livro Princípios da Filosofia do Futuro, ele abre com algumas questões justamente sobre o protestantismo e a relação, na verdade, entre a humanização do Deus cristão e o protestantismo. Tá? O Feuerbach não tem nada a ver aqui com a questão da economia em si, apesar do nosso foco aqui no geral do grupo tal é ser a questão econômica. O Feuerbach nesse livro não diz nada a respeito da economia, mas tem a ver com essa questão da relação do protestantismo e do mundo moderno. Tá? Antes, porém, de ler um trecho aqui do Feuerbach que eu trouxe, vale lembrar o seguinte, que o Marx, vocês lembram que ele, na verdade, ele pensa os valores como algo determinado pela economia. E por isso, por exemplo, ele vai criticar os judeus. Por exemplo, tem um livro contra os judeus, no Marx, da questão judaica, onde ele vai falar que, na verdade,
a senha dos judeus por dinheiro é que vai produzir os valores deles, etc., que vai espalhar, digamos assim, vai espalhar isso no Ocidente. Tá? Então o Marx ele faz o seguinte: a economia é como se a economia viesse antes dos valores, que é o oposto de muitos outros. Por exemplo, o Burke, né, na questão conservadora e tudo mais, vai dizer o oposto. Vai dizer que os valores vêm antes, se a gente tentar destruir todos os valores, vai acabar também a economia capitalista e tudo mais, né? Enquanto o Marx acha que é o contrário. Só que o Weber, na análise dele, ele tenta fazer o contrário do Marx, se pensar bem, né? Porque se a ética protestante vem, digamos assim, antes do espírito do capitalismo, segundo o Weber, então, na verdade, são os valores protestantes que determinariam a expansão do capitalismo, certo? O Weber tenta inverter o Marx. E o que eu quero mostrar aqui, trazendo o Trevor Hope, é que, na verdade, os dois estão errados. Por quê? Porque o Weber, vocês viram que o Trevor Hope conseguiu refutar, digamos assim, apesar de ele ter passado bem rápido as refutações do Trevor Hope, dá para ver que o Weber tem uma base falha nisso. E do Marx não precisa falar, né? Que, obviamente, né? E a gente, claro, a gente não vai entrar nisso, mas, como a gente já viu por outros grupos aqui que a gente fez tudo mais, é impossível que a economia determine os valores somente. Tá? E o que eu quero mostrar aqui no fim é que, estando os dois certos, errados, digamos assim, não, o Weber e o Marx, né, o que então sobra, né, para a gente pensar essa questão? Quem determina o que? Valores. E eu, assim, antecipando o que eu pensei, foi justamente que o capitalismo ele surge então como uma espécie de movimento paralelo, tá, à humanização de Deus, que é o que eu vou ler no Fauber aqui, mas que então você tem um certo grau de independência entre essas duas coisas. Por quê? Porque o Weber, o que no fundo me leva a crer que ele, que na verdade o que o levou a pensar essa questão dos valores do capitalismo é porque, de fato, quando a gente pensa na modernidade, a gente vê uma humanização de Deus, digamos assim, no sentido de trazer isso para o sentido material, né? Que é o que justamente você estava falando, né? E, por outro lado, a gente vê a expansão do capitalismo correndo junto. Então, o que eles pensaram? O Marx fez por um lado. Não, então é o capitalismo que está fazendo isso com a religião. Tá? E os pensamentos, e os outros que seguiram isso. Outros pensadores. E o Weber, por outro lado, não. Foram esses valores que determinaram a questão econômica. Né? Mas que, na verdade, a gente pode pensar que, supondo que os dois estejam errados, né? Que o capitalismo, então, pode ser uma espécie de movimento paralelo e que porém, tem um grau de independência da questão dos valores. Certo? E que, obviamente, por outro lado, as duas coisas estão um pouco juntas mesmo. Então, o diagnóstico deles não está totalmente errado. Né? Não é uma coisa absurda se pensar que há uma relação entre isso. Porém, como a gente disse aqui, o próprio Trevor Hope, né? Em outros locais onde não tinha nada a ver com essas questões dos valores calvinistas, mas né, a gente tem também um florescimento do capitalismo. Então, quer dizer, se o capitalismo ele floresce em locais com éticas ou morais, sei lá como a gente quer definir aqui, totalmente diferentes ou que tem um certo grau de diferença, né? Então quer dizer que ele tem uma certa independência disso. Ou seja, uma certa independência desses valores, digamos assim, né? Então eu só vou ler aqui o trecho do Fauber que eu achei interessante para exemplificar um pouco disso, que é o seguinte, ó. Ele já começa dizendo assim: a tarefa dos tempos modernos foi a realização e a humanização de Deus, a transformação e a resolução da teologia na antropologia. Isso é ele interpretando os tempos modernos, né? Em seguida ele diz que o modo religioso ou prático desta humanização foi o protestantismo. O Deus que é o homem, portanto o Deus humano, isto é, Cristo, é apenas o Deus do protestantismo. O protestantismo já não se preocupa, como o catolicismo, com o que Deus é em si mesmo, mas apenas com o que ele é para o homem, ou seja, o elemento da antropomorfização, digamos assim, né? Que ele vai interpretar aqui como uma espécie de antropologia religiosa. Por isso, já não tem como aquele nenhuma tendência especulativa ou contemplativa. Ou seja, ele interpreta o catolicismo como uma tendência à especulação e à contemplação mais alta que o protestantismo. E o protestantismo já não é teologia, é essencialmente só cristologia, isto é, antropologia religiosa. Então, por que eu trouxe o Fauber para adentrar um pouco nisso aqui? Porque essa
é, digamos, o próprio Marx como fala, né? Assim como Weber. Então, quer dizer, esse é o diagnóstico que se tinha na época. Certo? Então eles já estavam notando que, na verdade, o protestantismo, como diz o Fowler, o modo religioso ou prático dessa humanização foi o protestantismo, ou seja, de tentar trazer Deus para o mundo terreno, digamos assim, em parte, quem contribuiu para isso foi o protestantismo. Quando a gente liga com a questão econômica, então, é justamente nesse mesmo tempo é que o capitalismo, como, digamos assim, uma expansão da questão material, né, da questão mundana material, vai surgir. Então, o Fowler também está na mesma época deles, entendeu? E eu trouxe ele para a gente ver um pouco desse diagnóstico deles, né, no geral, que eu acho que ele exemplifica até melhor do que o Marx aqui. Mas, enfim, então o que eu quero dizer aqui é que, por fim, né, o capitalismo é uma espécie de movimento paralelo a essa humanização de Deus, que o Fowler fala, mas que ele possui, em certos aspectos, uma independência dessa humanização. De modo que a gente não pode falar com total categoria que os valores, né, que vêm dessa humanização vão determinar o capitalismo. Mas também o capitalismo, de outro modo, também não tem como ele em si determinar esses valores.